Eu quero trazer um outro tema que está pegando, e já, Cássio, eu vou te chamar para comentá-lo, que é: o ministro Gilmar Mendes determinou nesta quarta-feira que apenas a Procuradoria-Geral da República possa pedir impeachment de ministros da Corte. A gente vai primeiro com a Janaína ou já vamos trazer também Janaína Camelo, né? Porque está havendo manifestações da oposição também sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes, e quem vai explicar como funcionaria na visão do ministro é a nossa querida ministra Janaína Camelo. Conta aí pra gente, Jana, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Evandro. Pois é, né? Qual foi essa decisão ali do ministro Gilmar Mendes? Só para iniciar, explicando como é que funciona hoje. Hoje compete ao Senado processar e julgar qualquer ministro do STF quanto a crimes de responsabilidade. E qualquer cidadão pode fazer essa denúncia contra o ministro do STF para que seja julgado ali, processado um eventual impeachment no ministro no Senado Federal. Compete ao Senado Federal. Isso está na lei do impeachment. O ministro Gilmar Mendes, hoje dando essa decisão, ele afastou esse artigo dessa lei do impeachment, dizendo que não está compatível com a Constituição. E aí ele entende o seguinte, que essa regra incentiva denúncias motivadas por interesses políticos partidários, sem qualquer rigor técnico e baseado apenas em discordâncias políticas ou divergências ali em votos dos ministros. Então ele pede que isso seja de competência exclusiva do Procurador-Geral da República, porque aí haveria um rigor mais técnico, mais comprovado com pedidos de denúncia ao Senado contra ministros do STF. E aí ele também entendeu o seguinte, nessa mesma decisão de hoje, entendeu que não se pode instaurar qualquer processo de impeachment contra ministro do STF levando o mérito de alguma decisão dele aqui no Supremo Tribunal Federal. Então ele afastou isso e outros artigos também na lei do impeachment, entendendo que não são compatíveis com a Constituição, mas é uma decisão provisória, né? Porque o ministro colocou esse tema para ser julgado no plenário, no julgamento virtual, numa sessão virtual que vai começar a partir do próximo dia 12. Então, a partir do próximo dia 12, que é na sexta-feira da semana que vem, esse julgamento começa para referendar essa decisão do ministro. Aí, os ministros, né? O restante dos ministros do STF tem ali um período de dias para apresentar ali os votos deles. Agora, o que acontece? Essa decisão do ministro Gilmar Mendes atende, Evandro, a duas ações que foram protocoladas aqui no STF, isso em setembro. Uma ação do Partido Solidariedade e uma ação da Associação dos Magistrados Brasileiros. Duas ações foram protocoladas aqui no STF exatamente no dia 17 de setembro, exatamente no dia em que a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da blindagem. Lembra da PEC da blindagem ali, que permitia a autorização do Congresso Nacional, estabelecia que o Congresso Nacional pudesse autorizar qualquer ação contra parlamentares aqui no Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo dia, essas ações foram protocoladas aqui no Supremo Tribunal Federal, foram distribuídas para o ministro Gilmar Mendes, porque até então ele era relator de uma outra ação também semelhante. No dia seguinte, o ministro Gilmar Mendes pediu explicações para o Palácio do Planalto, para o Executivo e para o Congresso Nacional sobre o rito de impeachment de ministros do STF. Então, veio nesse contexto e hoje, então, veio uma decisão do ministro Gilmar Mendes com relação a essa questão toda. Mas, então, isso vai ser referendado ali pelos outros ministros. Além dessa questão dele estabelecer que apenas o Procurador-Geral da República pode oferecer denúncia contra o ministro do STF para que ele seja julgado ali num processo de impeachment no Senado, ele também estabeleceu, afastou outros critérios ali que são estabelecidos pela lei do impeachment, como, por exemplo, o número de votos necessários para que esse processo possa caminhar no Senado, porque hoje exige ali apenas maioria simples dos parlamentares, dos senadores, para que um processo de impeachment possa começar no Senado. E aí, essas ações pediam que não fosse maioria simples, fosse maioria qualificada. Então, 2/3 ali dos senadores, e o ministro também acatou isso que foi alegado nessas ações. E aí afastou o que está estabelecido na lei do impeachment, dizendo que a maioria simples, estabelecendo que agora precisa de ser uma maioria qualificada. Então, foi isso que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes atendeu a essas ações que foram protocoladas no contexto da PEC da blindagem, na época que acabou sendo derrubada quando chegou
chegou ali no Senado Federal, porque repercutiu muito mal, né? E agora, essa decisão do ministro Gilmar Mendes também está repercutindo muito mal, especialmente ali na oposição do Congresso, na oposição especialmente no Senado, e onde a oposição ali no Congresso está chamando, inclusive, de uma decisão de blindagem, né? Que é uma decisão querendo ali blindar os ministros do STF. Também há uma alusão ao que foi ali determinado pelo ministro Gilmar Mendes na época da PEC da blindagem lá no Congresso Nacional. Então, são duas questões, Evandro, que estão relacionados. Viu um embate ali entre Judiciário e Congresso Nacional envolvendo ali atribuições dos ministros do STF. Evandro. Obrigado, Janaína Camelo. Eu quero aproveitar que nós estamos falando desse tema e ir agora para uma manifestação que está sendo feita pela oposição criticando essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Vamos lá acompanhar. Assistindo agora, pode, de acordo com a legislação, impetrar uma ação junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado da República e à mesa diretora de cada uma dessas entidades, por juízo de admissibilidade. Poderá mandar essa representação, desde que bem instrumentalizada, para a comissão de ética de cada um dos poderes. Isso poderá, inclusive, implicar em cassação de mandato. Um parlamentar que é eleito com o voto da população brasileira, que tem a representação e a legitimidade da nossa democracia, a Casa do Povo. Este ou estes podem sofrer o escrutínio, podem sofrer a fiscalização e sofrem dos senhores da imprensa e da sociedade brasileira através das redes sociais e pessoalmente. Mas eles, os senhores do Olimpo, não. Eles que não praticam autocontenção, que de uma forma absolutamente desabrida propõem um corporativismo e uma blindagem, como se este poder estivesse acima da lei. E me lembro que recentemente, quando se votou uma PEC aqui de prerrogativas, a imprensa inteira alcunhou de PEC da blindagem e ela não prosperou. Eu espero que a imprensa brasileira tenha o mesmo papel de denunciar essa arbitrariedade, essa imposição, essa tentativa de ferir de morte a democracia brasileira e impedir que o cidadão brasileiro possa se pronunciar. Agora, 4h25. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Essa manifestação está sendo feita ao vivo por vários parlamentares da oposição. Falava ali o senador Rogério Marinho, dizendo que, a exemplo do que tentou ser feito no Congresso Nacional para a blindagem dos parlamentares, agora há também e acontece no Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia essa decisão do ministro Gilmar Mendes no momento em que as instituições estão bastante inflamadas e principalmente a relação entre elas, hein, Mano? Evandro, o Daron Acemoglu, economista vencedor do Prêmio Nobel, tem uma tese muito famosa chamada Por que as Nações Fracassam? E ele divide as instituições dos diferentes países entre as instituições inclusivas, que são aquelas que são baseadas em garantir os direitos do cidadão, e as instituições extrativistas, que são aquelas que extraem recursos da sociedade para servir aqueles que ocupam espaços de poder. Quando nós assistimos decisões como foi a PEC da blindagem, que desejava colocar uma redoma em torno dos parlamentares, a gente assistia a instituições extrativistas. Agora, quando nós assistimos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática, portanto, na canetada individual, sem sequer submeter o tema aos seus pares, simplesmente mudar a legislação e usurpar um papel que é do Senado Federal, mais uma vez nós vemos o funcionamento extrativista das instituições brasileiras. Enquanto isso seguir sendo dessa forma, esse é o motivo pelo qual o Brasil seguirá fracassando.
Acácio, eu quero te ouvir sobre essa decisão do ministro e sobre a maneira que a oposição reage. Não só a oposição, mas também, provavelmente, outros integrantes do Senado, não necessariamente ligados a esse espectro político, por conta dessa prerrogativa que até então pertencia ao Senado e que agora seria de indicação apenas do Procurador-Geral da República. Boa tarde para você, Acácio. Cine, boa tarde. Grande problema dessa polarização que nós vivemos é o fato das discussões perderem a sua racionalidade, a necessária racionalidade que deveria permeá-las. Por quê? Olhando para a origem da decisão do ministro, a lei que trata do impeachment e do crime de responsabilidade é de 1950, enquanto a nossa Constituição Federal é de 1988. E quando a gente olha para a Constituição, ela de fato não prevê denúncia por qualquer cidadão contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, diferentemente da previsão relacionada ao presidente da República no artigo 85. Tecnicamente, juridicamente, a decisão do ministro Gilmar Mendes para em pé. Mas eu também acho que há um viés político no crime de responsabilidade. E esse viés político dá legitimidade para que os parlamentares, especialmente os da oposição, discutam a decisão do Supremo. O problema é que, às vezes, eu acho que falta habilidade, para não dizer que falta raciocínio aos parlamentares de oposição. Por quê? Ao invés de convocarem uma entrevista e saírem batendo na decisão, eles poderiam simplesmente apresentar um projeto de lei substituindo a Lei 1079 de 50, dizendo: se esta lei ordinária, então o quórum de aprovação é simples, for admitida pelos parlamentares, os ministros do Supremo Tribunal Federal poderão ser julgados por um crime de responsabilidade, promovida a denúncia por qualquer cidadão. Então, um projeto de lei simples afetaria e anularia todos os efeitos da decisão do ministro. Mas, ao invés deles fazerem isso, eles saem, como diria a gíria por aí, xingando muito no Twitter. E eles vão acabar, mais uma vez, perdendo. Porque a racionalidade, ela sempre ganha da gritaria. E a oposição, nos últimos tempos no Brasil, só sabe gritar. Tem faltado um pouco de raciocínio para eles. Ô Zé Maria Trindade, o Acácio traz um comportamento interessante dos últimos tempos, principalmente relacionado muito à atuação na rede social, que é o fato de você preferir ter curtidas, recortes e reconhecimento na rede social do que de fato conduzir processos que possam alterar na prática aquilo que desagrada o parlamento. Você entende que a oposição está fazendo isso demais e está perdendo um pouco o controle daquilo que ela poderia de fato alterar? Principalmente quando vem uma decisão que, na visão desses parlamentares, tira as prerrogativas que são dos senadores? O Acácio tem muita razão nesse ponto aí de regulamentação. E a oposição está caindo na própria armadilha, mas o deputado está preocupado com o quê? Com a reeleição. Isso dá reeleição. Então ele está feliz e está vitorioso. Vou contar uma breve história aqui. A Zuleide Cobra, uma deputada de São Paulo, ela era do PSDB de São Paulo, tentou, ela era relatora, fazer a reforma do judiciário. Foram 8 anos de debate, 8 anos. E lá em 2001, esse projeto aí de reforma do judiciário foi aprovado. Só o seguinte, foi tão modificado, que a reforma do judiciário não fez reforma nenhuma, porque o Supremo resistiu. Olha, estamos falando lá de antes dos anos 2000. A lei foi promulgada em 2021. Qual era o grande debate? O controle externo do judiciário. Como é que seria esse controle? Controle com a participação do Ministério Público, de magistrados, da sociedade civil, membros indicados pelo Congresso Nacional. E isso existe. É o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Só que não é o controle externo que se imaginava lá atrás. Veja bem, o grande debate era sobre atos administrativos. Não era nem sobre sentença. A sentença sempre foi blindada e deve ser.
Uma sentença de juiz não pode ser questionada. Um juiz que dá uma sentença que mexe com milhões, ele não pode ser depois cobrado por prejuízos, né? Então, assim, deve ser. Então, o CNJ seria isso que a deputada Zuleia cobra. Eu acompanhei, foi muito difícil, ela tentando colocar ali na mesma instância ali o advogado de defesa, o Ministério Público, o magistrado. A gente vê no Corpo de Jurados, vê no Supremo, né? O advogado de defesa, coitado, fica lá acanhadinho, não pode falar. E o Ministério Público lá, ao lado do juiz, e sai para tomar chazinho com o juiz no intervalo da sessão. Me disse um advogado que o cliente dele chegou lá e falou assim: uai, doutor, aquele que me acusou vai votar também, que é o representante do Ministério Público, que fica ao lado dos ministros, para você ter uma ideia de que há um desequilíbrio. Ela não, Zuleia Cobra não conseguiu. Por que eu estou contando a história? Porque desde lá a gente vê o Supremo, os magistrados se fechando, porque é uma atividade muito específica. Tá, o que está acontecendo no momento? Há um grande, vamos dizer, um grande efeito Senado por parte da oposição. A oposição está levando um discurso de que é preciso eleger senadores para aprovar impeachment de ministros do Supremo a partir de 2027, quando tomam posse os novos senadores eleitos no ano que vem. E isso aí é uma prevenção. Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, tomou uma decisão monocrática, mas enviou para a decisão do plenário, né? O plenário vai decidir. E talvez, se a lógica der certo, será confirmar a decisão de Gilmar Mendes. E aí vem a posição do Acácio. Qual é a situação? É que não existe uma legislação sobre impeachment. Não existe, lá de 1950 para presidente da República. Houve um momento em que alguns deputados de bem, e existem advogados de bem, e não é ironia, advogados de deputados, não é ironia, existem alguns bons, tentaram fazer o seguinte: vamos aprovar uma legislação de impeachment de presidente, longe de qualquer impeachment. Então, num momento em que ninguém esteja sendo ameaçado, que ninguém esteja sofrendo impeachment, os deputados e senadores deveriam sentar e fazer uma legislação sobre impeachment que valesse para todos, mas nunca fizeram. Usam uma legislação antiga, com interpretações e tal, e já aprovaram 2 impeachments assim. E eles usam essa lei com a possibilidade de um impeachment de ministro do Supremo. Se existe um vácuo legis, como chamam os advogados, né? Se existe uma insegurança jurídica, quem vai decidir a insegurança jurídica? O Supremo Tribunal Federal. Se existe essa insegurança, o Congresso tinha que regulamentar impeachment de presidente da República, impeachment de ministros, impeachment de ministros da esplanada dos ministérios, enfim, não tem. E aí sai catando um pedacinho de cada lei. E quem vai definir quando há, assim, uma insegurança? O Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. O Supremo está se protegendo. Está colocando fogo no parquinho dos que querem dominar o Senado para impeachment ministros do Supremo. Com isso aí, isola. Né? Essa decisão vai isolar. Ou vai forçar o Congresso Nacional a aprovar uma lei séria e atualizada sobre impeachment de presidente, de ministros da esplanada e ministros do Supremo e assim por diante. Então, é uma reação clara do Supremo Tribunal Federal em defesa do que pode vir por aí. Isso é real. Por outro lado, o seguinte: essa lei, catando pedacinhos, olha a insegurança jurídica. Para impeachment um presidente da República, aprova-se na Câmara a abertura do processo. Aí a Câmara abre. Quem julga é o Senado. O Senado, aceitando o pedido de impeachment, o presidente da República tem que ser afastado em 180 dias. E se o Senado aprovar o impeachment, ele não volta. Se não aprovar, ele volta. Nunca houve caso de voltar. Ministro do Supremo, se o Senado abrir, estou te falando catando fragmentos de lei, se o Senado aceitar o pedido de impeachment, o ministro é afastado imediatamente por 180 dias. E aí o Supremo vai aceitar com esses cacos de lei? Quer dizer, o Congresso tem que sentar e regulamentar uma lei de impeachment para presidente da República, para ministros da esplanada e para ministros do Supremo. Quer dizer, está faltando lei. E quando não há uma definição lógica, quem que manda? O Supremo. Exatamente, Zé Maria Trindade. E tem uma questão interessante, né? Que essa decisão do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal, vem justamente num período em que as falas de parlamentares sobre a abertura de impeachment de ministros aumentaram.
também por conta do julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados, um julgamento que mexeu bastante com as estruturas políticas aqui no país. Então é como se o ministro Gilmar Mendes dissesse, opa, a partir de tanta movimentação, já vou lançar algo que traga prevenção aos ministros do Supremo Tribunal Federal, jogando apenas na mão do Procurador-Geral da República essa prerrogativa. Fala, Bruno Musa. Evandro, Mano, Zé Maria, Cássio e todos que nos escutam. Ele pode pensar isso, Evandro, mas não é assim que se faz numa democracia. A legislação brasileira não é assim que se faz. Não cabe ao STF interpretar a Constituição e ele alterar. Simplesmente não é assim. Essa lei de 1950, e todos aqui separemos, esquece esquerda-direita. A regra, essa lei de 1950, se cabe ajuste, se falta lei, não importa. Hoje não é assim. E essa decisão monocrática que ele tomou, ele jogou para votação em plenário virtual, que não tem debate. Então, também, esse detalhe é importante aqui. Fica muito claro para mim que isso que o Zé Maria trouxe, e eu concordo 100%, ele quer se blindar de uma eventual mudança que ele está vendo pelo mundo. A Europa se voltando mais à direita, os Estados Unidos e a América Latina, principalmente, tudo a nosso redor aqui acontecendo. Então, ele quer essa blindagem, mas, de novo, não é assim que se faz. E rapidamente, Bruno Musa, desculpe te interromper, mas nesse momento está falando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nós vamos acompanhar. Históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias. Se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. Desde já, reconheço e agradeço o apoio institucional de cada senador e de cada senadora. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Muito obrigado. Essa foi a fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também dizendo que essa medida é grave e ofende a Constituição. E dizendo, não hesitará em propor qualquer medida que impeça que se tire a prerrogativa que hoje pertence ao Senado Federal. Continue, Bruno Musa. E tudo está muito interligado, porque os dois principais aí, o Alcolumbre e o Everson, me fugiu o sobrenome dele agora. Rocha. O Everton Rocha, que são duas figuras importantes para aprovação do nome do Messias, também receberam, ao que consta, algumas fontes já, aí na grande mídia, que o governo liberou 807 milhões de reais em emendas para esses dois conseguirem aprovar o Messias, já que o Alcolumbre não quer o Messias como ministro do STF. E essa decisão do Gilmar Mendes, mais uma vez, dito pelo Everton, distancia ainda mais o governo do próprio parlamento. Então, olha a bagunça que se coloca por violar a Constituição. E só para finalizar aqui o meu comentário que eu estava falando, sobre dessa blindagem que o Zé Maria muito bem colocou, num dos principais meios de grande circulação no Brasil, tem uma matéria de 2023 escrita assim: indicado por Lula à PGR, Gonê atuou em julgamento que tornou Bolsonaro inelegível e foi sócio de Gilmar Mendes. E hoje vem a decisão. Gilmar Mendes decide que só a PGR pode punir impeachment de ministros do STF. E aí eu tive uma pequena curiosidade e fui perguntar ao ChatGPT quem era, o que aconteceu no mundo de paralelo a essa decisão tomada por Gilmar Mendes. Vamos lá, aconteceu em Cuba em 1973, quando ele colocou o representante do Ministério Público, que aqui no Brasil é o PGR, para não permitir impeachment de nenhum juiz. Aconteceu na Venezuela em 2017, aconteceu na Nicarágua em 2019 e, segundo o ChatGPT, no Brasil em novembro de 2025. Agora, Mano, você entende que o Senado vai conduzir a partir de agora um movimento intenso para impedir que essa decisão do ministro Gilmar Mendes possa, digamos, florescer, possa evoluir a ponto de
retirar de fato essa prerrogativa? Olha, a gente está vendo um movimento de a corda sendo esticada por parte do judiciário e também por parte do executivo no que diz respeito às prerrogativas do Senado. Ontem mesmo estávamos aqui, Evandro, repercutindo falas do próprio Davi Alcolumbre, que considerava que as últimas movimentações do presidente Lula eram de esvaziamento da prerrogativa dele como presidente do Senado. Agora vem essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Se não houver uma resposta institucional, e aí eu vou concordar também com o que trouxe o Acácio, não adianta simplesmente nota de repúdio, entrevista coletiva, corte para a rede social. O que importa são medidas institucionais de aperfeiçoamento das nossas regras do jogo, para que as regras sejam maiores do que qualquer personalidade, do que qualquer autoridade. Afinal de contas, é assim que se constrói um país que prospera. É com um império da lei e não um império dos homens, sejam eles ministros do Supremo, senadores ou presidente da República. A gente precisa que as regras e as instituições sejam maiores. Então, eu espero que sim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defenda a prerrogativa do Senado Federal, que, no fim das contas, de um ponto de vista do desenho do nosso sistema, é uma prerrogativa do povo brasileiro delegada para o Senado Federal. Tirar esse tipo de poder de controle de uma instância que é representante do cidadão, representante do povo, por mais que tenha uma série de defeitos, e todos nós sempre criticamos as distorções do nosso legislativo, mas o fato é que o legislativo serve para representar o povo. Tirar essa prerrogativa seria um escândalo de degradação da qualidade institucional da nossa democracia. Fala, Bruno Moza. Rapidamente, voltando naquele primeiro tema que eu mencionei a respeito de definirmos de maneira genérica que a democracia é a vontade popular, representar a vontade popular através daqueles eleitos, nós vemos claramente uma disfunção. Primeiro ponto, em 2022, dos 513 deputados, 94% foram eleitos pelo coeficiente eleitoral. Só 5%, 6% foram eleitos pelo voto direto. Significa que você já tem uma distorção aí da vontade popular. Não significa que aquele que você votou foi o que, de fato, conseguiu a cadeira, mesmo tendo o maior número de votos. Então, mostra uma distorção aí importante. Depois, nós vemos decisões como essas. E vamos relembrar rapidamente 3 pontos que aconteceram essa semana, Evandro, vindo do Supremo. A gente viu o Dias Toffoli, que tornou sigiloso o processo de Vorcaro. Nós vimos o Alexandre de Moraes, que falou o seguinte, depois daquele estudo que mostrou que, trazendo em poder de paridade de compra, o Brasil gasta 8 bilhões de dólares por ano com super salários. E ele falou que quem discorda disso é inimigo das instituições. E, para terminar, hoje nós vemos uma decisão monocrática que vai jogar para plenário virtual de Gilmar Mendes, mudando a regra do jogo sozinho. José Maria Trindade, você entende que muito dessa corda esticada seja, então, uma responsabilidade do Supremo Tribunal Federal? Ele tem provocado, digamos, as outras instituições em relação à maneira como elas devem atuar e ao que cabe ao Supremo Tribunal Federal, até onde ele pode caminhar e se ele estaria ultrapassando essa linha? Há uma guerra de instituições, né? Eu sou um defensor de instituições. Sem as instituições complica muito a vida, a própria democracia e a coexistência, né? Não vejo um mundo sem as instituições. O Supremo é uma instituição, o Executivo é outra e o Congresso é outra. A dificuldade de entendimento aí é de que muitos autores e muitos pensadores dizem que o Supremo não é um real poder, porque ele não emana do povo, ele não é votado, né? Ele é subsidiário, ou seja, o presidente indica e o Senado aprova. Mas, de qualquer maneira, é um poder forte e a Constituição brasileira deu poderes extraordinários ao judiciário. Não tem a menor dúvida disso. Os ministros estão mandando porque a Constituição garante. A Constituição dá aos magistrados um poder muito grande. Uma vez conversando com um juiz, ele me perguntou como é lidar com o poder.
Eu olhei assim e falei, o senhor que é o poder, um integrante do Congresso, mesmo o presidente da República, eu vou construir uma ponte aqui, 5 anos. 5 anos sai o projeto, né? A decisão é tomada hoje, tem que fazer um projeto, viabilidade do projeto, encontrar verbas. 5 anos começa a construir a obra. Então não é um poder imediato. Já o Supremo não, o magistrado não. Quando ele diz faça isso, tem que fazer ali no mesmo instante, né? Mas o que controla o judiciário? As leis, a Constituição. Então o presidente do Senado está certíssimo, o Davi Alcolumbre, é aprovar uma emenda à Constituição e regulamentar impeachment, regulamentar o judiciário, fazer um controle real externo do judiciário, porque eu acredito que a democracia, sim, não tem a palavra final, né? Não tem um poder moderador de rei absolutista, a palavra do rei é a última. Não, no Brasil não tem, a democracia não tem. Por quê? Porque é uma mesa redonda. A decisão do Supremo pode provocar a aprovação de uma lei sancionada pelo presidente da República e volta para o Supremo para ser analisada. É assim. Então, hoje, se o Congresso aprovar uma emenda à Constituição definindo de como devem ser feitos os impeachments, né? Volta a valer o Senado ou quem o Congresso quiser. Se o Congresso quiser que o domínio da regulamentação do Supremo seja na Câmara, seja na Procuradoria, será. Não é uma vontade do presidente, tem que ver quem é a maioria e definir onde está esse poder. Então, o poder originário da Justiça é um poder constitucional e da lei, gente, olha. É um poder do judiciário, não adianta falar, o ministro Alexandre de Moraes não é o ministro Alexandre de Moraes. Se ele sair, coloca outro no lugar e continua a mesma coisa. É o Supremo Tribunal Federal. Todas as decisões dele são homologadas pelo Supremo. Essa decisão de Gilmar Mendes deve ser homologada pelo Supremo, porque a Constituição dá esse poder. Há uma dúvida, há uma insegurança jurídica. E quem resolve? O Supremo. Agora, se amanhã houver aprovação de uma emenda constitucional regulamentando, é outro mundo, é outro papel, é outra realidade, né? Então, o Supremo anda muito ali, nos vácuos legis. Exatamente, Zé.